O despertar é o ápice de um usuário de Akuma no Mi. Nas palavras de Don Quixote do Flamengo, esse é um estágio completamente diferente que ocorre em raras ocasiões e que permite todo um novo universo de possibilidades para os usuários de Akuma no Mi. Porém, apesar de raros, já é possível listarmos cerca de inacreditáveis 20 Akumas no Mi que alcançaram esse patamar. Certamente ainda existirão mais por vir, mas hoje você vai conhecer todos os despertares das Akuma no Mi que conhecemos até hoje. E talvez algumas delas você tenha deixado passar. O vídeo de hoje tem muita informação, curiosidades, especulações e dúvidas polêmicas que serão esclarecidas ao longo desse vídeo. Tudo isso não antes de você deixar o seu like e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber exatamente quando o próximo vídeo de One Piece for lançado. Agora sim, vamos começar a nossa aventura. Os primeiros usuários de Akuma no Mi despertadas que apareceram na história de One Piece foram os 4 guardas de Impel Down. Esses 4 guardas, chamados Minotauros, Minokoala, Minorrinóceros e Minozebra, foram apresentados durante o arco de Impel Down. Durante a fuga de Luffy e companhia, os 4 são nocauteados pelos piratas, mas Crocodile explica que eles rapidamente iriam se levantar por terem despertado as suas Akuma no Mi. Ou seja, aqui aprendemos que uma das características de uma Akuma no Mi despertada, mais especificamente se tratando das do tipo Zoan, é a sua resiliência aprimorada. Porém, tempos depois, descobrimos que esses mesmos guardas foram vítimas dos seus despertares e por isso se tornaram bestas praticamente sem consciência. A resposta para isso tivemos através do próprio Oda nos rascunhos feitos por ele para a criação do despertar da Akuma no Mi de Luffy. Nesse material, Oda explica que usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan correm o risco de terem as suas mentes tomadas pelas consciências animalescas que residem em suas frutas. Foi exatamente isso que aconteceu com os guardas de Impel Down e já adiantando aqui pra vocês, isso quase aconteceu com o Luffy também. Ao despertar a sua fruta, num primeiro momento, Luffy parecia uma pessoa completamente diferente, sugerindo que aquela fosse a entidade de Nika se manifestando no seu corpo. Porém, no decorrer de sua luta contra Kaido, Luffy se mostra menos exaltado e afirma ser o próprio Luffy, evidenciando que ele obteve o controle sobre a entidade presente na sua fruta. Tendo eliminado os 4 primeiros akumados da nossa lista, vamos falar agora do homem Don Quixote do Flamingo, Don Quixote do Flamingo. O antigo rei de Dressrosa foi o primeiro personagem a nos apresentar o conceito do despertar das Akuma no Mi e o seu funcionamento em maiores detalhes na prática. Com sua fruta do fio, do Flamingo era capaz de expelir fios do seu corpo e usá-los das mais diferentes formas. Porém, ao despertar a sua fruta, do Flamingo também se torna capaz de transformar o ambiente ao seu redor em fios, amplificando muito mais a sua vantagem no campo de batalha. Esse foi o primeiro despertar de uma Akuma no Mi do tipo Paramecia apresentado para a gente. Agora, surfando na onda desse novo conceito de poder, pouco tempo depois, após o fim do arco de Dressrosa, a Toei Animation decidiu lançar o 13º filme de One Piece, intitulado Filme Gold. Nesse filme, conhecemos o vilão chamado Guild Tesouro. Seguindo o seu nome, Tesouro era o usuário da Fruta do Ouro, uma paramecia que o permitia manipular todo o ouro que tenha tocado previamente. Com essa fruta, Tesouro mostrou um vastíssimo arsenal de habilidades, tais como manipulação de ouro em estado líquido e principalmente transformar ouro em pó, fazendo com que seus inimigos inalem esse pó e tenham os movimentos de seus corpos controlados por ele, ou ainda transformando seus corpos em estátuas feitas de ouro, resultando em morte. Basicamente, uma metáfora sobre aqueles que possuem o ouro serem capazes de controlar as vidas dos que estão abaixo. Além disso, Tesouro também é capaz de manipular o metal a ponto de criar uma armadura colossal feita inteiramente de ouro, capaz até de disparar lasers de calor e os caralho. Porém, vocês vão me perguntar, e quanto ao seu despertar? Bom, se fôssemos seguir a lógica da fruta do fio de Don Quixote do Flamingo, Tesouro deveria ser capaz de transformar o ambiente ao seu redor em ouro, assim como na história de Midas, e se tornando um homem extremamente rico, se não fosse a mega inflação que esse poder causaria se usado em larga escala. E talvez tenha sido por esse exato motivo que a Akuma no Mi de Guild do Tesouro, apesar de teoricamente possuir um despertar,
ela não é capaz de transformar nenhum outro material em ouro. A única coisa que ele era capaz de fazer era manipular o ouro já existente numa escala ainda maior. Uma pena e um ato covarde da Toei Animation, mas ainda assim eu recomendo vocês assistirem o filme Gold se tiverem a oportunidade. Mesmo que o filme não seja canônico, a história vale muito a pena e os poderes de Gil do Tesouro são muito marcantes tanto em conceito quanto visualmente falando. Ainda se tratando do despertar de uma Akuma no Mi do tipo Paramecia, temos o General Doce Charlotte Katakuri. Com sua fruta do mochi, um tipo de arroz japonês, Katakuri era simplesmente um monstro. Foi capaz de emular um Elefantogun do Luffy e através da propriedade pegajosa do seu mochi, foi capaz de impedir que Luffy usasse a sua forma do Gear 4. A sorte do Luffy foi o Katakuri ser gentil o suficiente para deixar que ele levantasse inúmeras vezes durante a batalha, senão era capaz do Luffy ter sido completamente sufocado dentro do mochi. Além disso, Katakuri também era capaz de produzir suas rosquinhas voadoras feitas de mochi que serviam como braços extras durante a batalha. Detalhe que, mesmo à distância, Katakuri era capaz de imbuir os seus punhos com haki do armamento. Porém, o que mais surpreende nessa técnica de Katakuri é o formato quadricular de seus punhos. Esse detalhe pode parecer uma mera questão estética à primeira vista, mas a física do mundo real comprova que o formato quadricular é um formato mais rígido e resistente do que outros formatos. Por isso, inclusive, que vemos Kako, que também vai aparecer nessa lista, assumir formas quadriculadas em seus ataques. Da mesma forma, Katakuri também era alguém que utilizava dessa mesma estratégia. Porém, nada disso se trata do seu despertar. Apesar de uma gama enorme de habilidades, o despertar de Katakuri era na verdade muito simples. Ele era capaz de transformar o ambiente ao redor em mochi, que ele usou para prender o Luffy, impedindo que ele entrasse na sua forma do Gear 4. Apesar de simples, ainda assim muito eficaz e digno do maior comandante de Yonkou que esse mangá já viu. Sim, vocês podem discordar, mas eu fiz questão de afirmar isso com todas as palavras. Listados então 7 personagens até agora, pulamos para o arco de Wano, onde temos mais alguns despertares a serem comentados. Começando então com o Capitão Eustace Kid. Kid, como sabemos, possui a Akuma no Mi do magnetismo, que concede a ele a capacidade de atrair e repelir objetos metálicos. Mas antes de falarmos sobre suas habilidades, vale o seguinte questionamento aqui. Não sabemos ao certo quando exatamente Eustace Kid passou a ser capaz de usar o despertar da sua fruta. O único despertar que tivemos a oportunidade de testemunhar com os próprios olhos foi a fruta de Nika. E como podemos ver, Luffy precisou passar por uma experiência de literal morte para que os seus poderes fossem despertados. Não sabemos se ter uma experiência de vida ou morte chega a ser uma das regras para se despertar uma Akuma no Mi, mas caso isso seja verdade, eu me pergunto quando exatamente Eustace Kid teria passado por isso. Quem sabe quando enfrentou os Piratas do Ruivo e teve o seu braço arrancado por Ben Beckman, mas infelizmente não temos como saber. E já adiantando, no caso de Trafalgar Law, apesar de termos acompanhado boa parte de sua jornada com Luffy ao longo do pós-time skip, também não soubemos exatamente quando ele foi capaz de despertar a sua fruta. Porém, se formos seguir o mesmo exemplo do Luffy, podemos assumir que a experiência de quase morte que ele passou nas mãos de Don Quixote do Flamingo tenha feito ele ser capaz de despertar os seus poderes. Mas, como nada disso ficou explicitado pra gente, essa é uma questão que permanece em aberto. Na verdade, a sensação que eu tive ao ver Law e Kid despertando as suas Akuma no Mi contra Big Mom até hoje me parece algo meio tirado da bunda, né? Convenhamos. Especialmente no caso do Law, que fomos acompanhando sua jornada por vários arcos, mas nunca tivemos nenhuma evidência de que ele havia despertado seus poderes. Mas, voltando ao Capitão Eustace Kid, vamos falar sobre as habilidades do seu despertar. Assim como apresentado por outros personagens, Kid se tornou capaz de externalizar os seus poderes para o ambiente ao seu redor. Enquanto na sua forma base, vamos chamar assim, era o próprio Eustace Kid que servia como o polo magnético de atração e repulsão de objetos metálicos, agora com o despertar de sua fruta, Kid passou a ser capaz de transferir esse polo magnético para outras pessoas. Na prática, ao tocar o corpo do seu alvo, Kid faz com que o seu alvo se torne o ponto de atração para os objetos metálicos ao seu redor. Inclusive, isso me lembra de uma teoria antiga insana que eu tinha, que envolvia a Big Mom atraindo o metal do país de Wano em uma escala planetária, se tornando basicamente um satélite que giraria em torno do planeta de One Piece. Ou seja, se não podemos matar a Big Mom, vamos selá-la no maior estilo Shinra Tensei. Seguindo nossa lista, junto de Eustace Kid,
vamos falar então do homem Trafalgar Law. Como citado agora há pouco, não sabemos exatamente quando Law foi capaz de despertar a sua Akuma no Mi, se sua batalha contra Doflamingo teve qualquer influência nesse processo ou se ele apenas foi capaz de despertar esse poder através de algum treinamento off-screen. Particularmente, seria interessante se o Oda tivesse dado uma dica sequer desse despertar durante a experiência de quase morte que o Law passou durante sua batalha contra Doflamingo e depois alegar que o resto foi resultado de treinamento enquanto a aliança viajava para o país de Wano. De qualquer forma, vamos então falar um pouco de suas habilidades. Se Haki não existisse no mundo de One Piece, Law seria praticamente um deus, manipulando tudo e todos dentro da sua sala de cirurgia. Mas, como existe, sabemos que esse não é o caso. Porém, com seu despertar, Law se torna capaz de moldar a sua sala de cirurgia, chamada Room, com muito mais liberdade. Ao invés de um círculo gigantesco e imóvel, Law pode, por exemplo, ativar o seu Room apenas ao redor de sua espada. Dessa forma, ele é capaz de expandi-la a um tamanho que chega a ser inacreditável. Durante o final de sua batalha contra Big Mom, Law expande a sua espada do alto de Onigashima até as profundezas do país de Wano, sendo esse o corte com o provável maior alcance de tudo o que já vimos na história de One Piece. Essa habilidade se chama K-Room. Ainda através dessa habilidade, Law é capaz de atravessar com sua espada qualquer objeto sólido, como fez ao perfurar o corpo de Big Mom e quebrar os seus ossos com dano interno. Já com a habilidade chamada R-Room, Law é capaz de criar e lançar o seu Room em um alvo e ativar um efeito específico, como apagar qualquer som feito pelo alvo em questão. Como dito anteriormente, a natureza do despertar das Akuma no Mi também consiste no usuário ser capaz de externalizar as suas habilidades para o ambiente ao seu redor, sejam objetos inanimados ou até animados. Por isso, Law é capaz de aplicar o seu Room em terceiros e ativar efeitos com muito mais liberdade e poder de ataque. Quanto maior o tamanho do seu Room, mais energia ele precisa gastar, portanto, ativar um Room compacto e móvel como esse fornece a ele uma vantagem muito maior em batalha. Falando agora sobre mais uma Akuma no Mi do tipo para Messia, temos o vilão do 14º filme de One Piece, Douglas Bullet. O filme, intitulado Stampede, tem como seu principal vilão um pirata chamado Douglas Bullet, antigo membro dos Piratas Roger. Apesar de não ser canônico, foi um personagem que desceu a lenha em todos os Supernovas juntos. Sendo o usuário da fruta da assimilação, Bullet era capaz de desmontar objetos telecineticamente e remontá-los da forma que quisesse. Via de regra, Bullet usava sua fruta para criar exoesqueletos, assumindo uma aparência azul e dessa forma reforçando seus ataques. Já com seu despertar, Bullet amplifica ainda mais o alcance do seu poder de assimilação, sendo capaz de remodelar a matéria de ilhas inteiras, formando uma armadura de tamanho incomparável ao redor de si mesmo, assumindo basicamente a aparência de um kaiju. Pelo visto, a Toei gostou do que fez com o Guild Tesouro no filme anterior, com ele tendo aquela armadura gigante feita de ouro, e decidiu repetir a mesma ideia aqui nesse filme. Mas, sinceramente, se quiser ver um filme de One Piece, esse é um que eu acho que nem vale a pena. Agora, mesmo você que é fã assíduo e assiste até os filmes de One Piece, eu tenho quase certeza de que você não conhece o próximo personagem dessa lista. Seu nome é Bad One Gracie, capitão dos Piratas Big e o principal antagonista de uma peça de teatro de One Piece. Na história dessa peça, Gracie liderou o seu bando para auxiliar os piratas do Barba Negra quando enfrentaram os piratas do Barba Branca, porém não durante a Guerra de Marineford, mas sim durante a Guerra do Acerto de Contas, durante o time skip que culminou na derrota completa dos remanescentes dos piratas do Barba Branca. Mas enfim, Gracie é usuário da fruta do tiro, que o permite transformar qualquer coisa em armas. Estando nessa lista, naturalmente Gracie também foi capaz de despertar a sua Akuma no Mi, dando a ele a capacidade de ampliar os seus poderes e transformar até mesmo o ambiente ao seu redor em armas. Infelizmente, não temos muitas imagens disponíveis dessa peça e apesar de não ser uma história canônica, eu acho válido citar aqui nesse vídeo como uma forma de curiosidade para vocês. Pulando agora para o arco de Egghead, vimos uma penca de novos usuários de Akuma no Mi despertadas e vamos começar falando sobre os antigos membros da CP9 que retornaram como parte da CP0, começando com Kako. O homem que ficou só o Kako depois de ser derrotado por Zoro retornou agora no arco de Egghead para ter a sua revanche.
Kako tenta acertar Zoro com um Hankyaku enorme, enquanto o homem apenas tirava o seu cochilo, e foi assim que a batalha começou. Rapidamente, Kako revela que foi capaz de despertar a sua fruta da girafa, não tendo grandes mudanças no visual, mas adquirindo o clássico manto de nuvens muito característico das Akuma no Mi do tipo Zoan. Porém, o detalhe é que suas nuvens aparecem de forma inédita com uma coloração enegrecida, enquanto o despertar do Luffy, por exemplo, possui um manto de nuvens embranquecido. Provavelmente, essa distinção do autor serve mais para deixar claro para a criançada que tal personagem é bom ou tal personagem é mau. De forma geral, o seu despertar concede a ele uma maior força, velocidade e resiliência, além do seu pescoço, que já era muito comprido, ficando ainda mais comprido do que nunca, que já foram suficientes para colocar uma certa pressão no Zoro. E diferente dos guardas de Impel Down, Kako não teve a sua mente tomada pela entidade presente na sua Akuma no Mi. Junto a ele, também temos o retorno de Rob Lute durante o arco de Egghead. Assim como seu companheiro, Lute retorna com sua fruta despertada, sem grandes mudanças físicas aparentes, além do acréscimo nos seus atributos físicos e a presença do seu manto de nuvens enegrecida, simbolizando a sua natureza maligna. Dessa forma, Lute foi capaz de reivindicar a sua revanche contra Luffy, que também entrou na sua forma despertada para o combate. Durante a luta, Lute conseguiu medir força de igual para igual contra Luffy na sua forma mais poderosa até certo ponto. Porém, a partir do momento em que Luffy começou a aumentar o nível da luta, Lute acabou sendo sobrepujado por Luffy. Momentos depois, Lute também usou a sua forma despertada contra Zoro, que rapidamente entrou na sua forma mais poderosa, usando suas 3 espadas e o estilo do Rei do Inferno. Logo de cara, ambos foram com tudo um contra o outro, sabendo o nível de força um do outro. Novamente, Lute foi capaz de manter uma luta equilibrada até que Zoro foi capaz de desferir um ataque definitivo. Porém, ainda assim, Lute foi capaz de permanecer de pé no maior estilo Rock Lee, nem estando consciente, mas ainda tentando mostrar ao mundo o que ele era capaz de fazer. Continuando nossa lista, e ainda sobre os despertares com características malignas, temos as 5 estrelas anciãs, ou os Gorosei. Durante o arco de Egghead, vimos todos os 5 anciões sendo invocados para tentar impedir o pronunciamento do Dr. Vegapunk e precisando enfrentar o Deus do Sol Nika. Assim como os exemplos anteriores, os Gorosei possuem nuvens de coloração enegrecida, caracterizando os seus despertares e suas naturezas malignas. Porém, de forma inédita na história, os Gorosei não tiveram os nomes de suas Akuma no Mi apresentadas pelo autor, mas sim apenas as criaturas mitológicas a quem eles fazem referência. Ou seja, isso parece indicar que os Gorosei foram os primeiros usuários dessas habilidades e como elas nunca tiveram a oportunidade de renascer na forma de Akumas no Mi, suas frutas nunca foram oficialmente catalogadas. Porém, o caso dos Gorosei parece ainda mais complicado do que isso. Também existe a possibilidade dos seus poderes terem sido concedidos diretamente por Imo, sugerido quando vemos o Gorosei Saturno tendo sua vida drenada por ela. Se fosse para dar um palpite, eu acho que esses dois cenários apenas se complementam. Na minha visão, Imo concede a sua própria imortalidade aos Gorosei através do seu próprio despertar. Como vimos ao longo do vídeo, o despertar permite ao usuário externalizar o seu poder ao ambiente ao seu redor e até mesmo a terceiros. Ou seja, Imo utilizaria o seu próprio despertar para permitir com que os Gorosei também usufruam dessa habilidade, podendo ser retirada a qualquer momento. E além da imortalidade, Imo talvez seja capaz de fazer com que outras pessoas despertem suas próprias habilidades de Akuma no Mi. Segundo a hipótese de Vegapunk, as Akuma no Mi surgiram a partir dos desejos das pessoas, ou seja, isso sugere que inicialmente as pessoas despertaram poderes e após as suas mortes elas foram seladas em formas de frutas que conhecemos como as Akuma no Mi. E talvez o caso dos Gorosei seja um exemplo claro disso, pessoas que despertaram poderes de Akuma no Mi, mas devido à imortalidade concedida por Imo, nunca tiveram esses poderes canalizados em frutas, justificando a ausência de seus nomes. Porém, isso tudo ainda permanece em aberto. Já quanto às suas habilidades, todos os Gorosei possuem certas similaridades. Todos são inspirados em figuras mitológicas, possuem imortalidade, sendo capazes de se regenerarem de qualquer ferimento, podem ser invocados através de círculos mágicos, apesar da gente não saber se isso é uma habilidade exclusiva do Saturno ou de todos os Gorosei, e ainda podem se comunicar entre si de forma telepática.
Além disso, cada um deles possui seus próprios atributos característicos das formas bestiais que cada um deles assume. Nasujiro, por exemplo, mostrou uma velocidade sem igual, Valkyrie mostrou uma força física e um haki do conquistador monstruoso, e Saturno mostrou ser capaz de usar telepatia para imobilizar os seus inimigos e causar dano com a sua mente. Enfim, como os Gorosei são um caso muito peculiar entre os Akuma no Mados despertados, eu decidi me aprofundar um pouco mais no caso deles. Agora, antes de irmos para os últimos 2 personagens da nossa lista, eu queria citar brevemente outros 5 personagens que não tiveram uma confirmação oficial de seus despertares, mas demonstraram a possibilidade de possuírem. O primeiro deles, e talvez o caso mais emblemático, se trata do ex-imperador Kaido. Até hoje, não sabemos ao certo se Kaido foi capaz de despertar ou não a sua fruta do dragão azul. Vimos que ele possuía o conhecimento teórico do funcionamento do despertar das frutas, mas isso não garante que ele próprio o possuísse. Além disso, Kaido possuía o clássico manto de nuvens feito de fogo e na sua forma híbrida bêbada, Kaido assumia uma coloração azul diferenciada, aumentava os seus atributos físicos, ficava com um olhar mais insano parecido com o Luffy na sua forma de Nika e ganhava detalhes em forma de espirais em sua sobrancelha que lembram o despertar das Akuma no Mi. Porém, apesar das evidências, eu ainda acredito que Kaido não tenha sido capaz de despertar a sua fruta. Segundo ele próprio, o despertar acontece quando seu corpo e mente estão alinhados com a essência de sua fruta, e talvez esse não seja o seu caso. Parem para pensar. O dragão azul é uma entidade que possui em sua essência as características de proteção e benevolência. De certa forma, Kaido até usava sua fruta para a proteção do país de Wano, porém, definitivamente não de forma benevolente. Por isso, talvez ele nunca tenha sido e nunca fosse capaz de despertar a sua fruta. Porém, é aqui que entra o segundo personagem da nossa lista paralela, chamado Kozuki Momonosuke. Com a cópia da fruta do dragão azul, que calhou de ter uma coloração rosa, Momo está muito mais alinhado com a essência de sua fruta. Se o corpo e a mente do usuário precisam estar alinhados com a essência de sua fruta, Momo está no caminho certo. Primeiro, ele teve o seu corpo amadurecido e aos poucos vem amadurecendo também a sua mente. Porém, a benevolência e a vontade de proteger o seu povo e o seu país já estão intrinsecamente ligados a ele. Por isso, eu acredito que só veremos o despertar da fruta do dragão azul pelas mãos do atual Shogun de Wano. Ainda no arco de Wano, também tivemos o caso peculiar de Yamato e sua zona mítica do cão Okuchi no Makami. Em sua forma transformada, Yamato também possui o clássico manto de nuvens brancas típicas das Akuma no Mi despertadas. Porém, nunca tivemos uma confirmação dela própria ter conseguido despertar a sua fruta. Caso ela não tenha mesmo o despertar, talvez a gente possa assumir que o manto de nuvens não se restrinja apenas às Akuma no Mi despertadas, mas também inclua as zonas míticas não despertadas, nesse caso, Yamato e Kaido. Porém, ainda assim, essa regra teria exceções, já que Marco nunca mostrou essas nuvens com sua fruta da Fênix ou Orochi com sua fruta do Orochi, né? Vejam só. Então, até o momento, fica difícil pra gente definir uma regra que se aplique a todos os usuários de Akuma no Mi e talvez o detalhe do manto de nuvens seja apenas um elemento arbitrário do Oda. E isso nos leva para o nosso quarto personagem da nossa lista paralela, o antigo deus de Skypiea, Enel, em sua forma mais poderosa de 200 milhões de volts. Intitulada Amaru, Enel assume uma aparência de um Raijin, também possuindo o clássico manto de nuvens divinas ao seu redor. Não temos a menor ideia se isso que vimos foi a primeira demonstração do despertar de uma Akuma no Mi do tipo Logia, apesar de eu flertar bastante com essa ideia. Afinal, foi a primeira e única vez que vimos um usuário do tipo Logia assumir uma forma como essa, transformando seu corpo inteiro numa forma ainda mais poderosa. Porém, se esse não for o caso, talvez a gente possa assumir que as nuvens não sejam um elemento restrito ao despertar ou às zonas míticas, mas sim algo referente àquelas frutas que concedem ao usuário a característica de uma figura divina, mas eu prefiro não ficar quebrando muito a cabeça com isso e eu nem acho que vocês devam fazer isso também. Já se tratando do quinto e último da nossa lista paralela, temos o antigo líder da Baroque Works, Sir Crocodile. O caso do Crocodile é totalmente contraditório. Por um lado, em sua luta contra Luffy em Alabasta, Crocodile afirma que foi capaz de masterizar por completo o poder de sua fruta. Somado a isso, durante o arco de Impel Down, foi justamente Crocodile aquele que nos ensinou sobre o despertar das Akuma no Mi ao falar sobre os guardas de Impel Down.
Ou seja, isso significa que se ele sabia do conceito do despertar das frutas e afirmou ter conseguido masterizar a sua fruta, isso implica que ele tenha sido capaz de despertar a sua própria fruta também. Porém, nunca tivemos uma evidência muito forte disso. O mais próximo que tivemos foi sua pose ao tocar o chão com sua mão direita para transformar o ambiente num deserto, da exata mesma forma que Doflamingo fazia ao tocar o chão para transformar o ambiente em fios. Mas eu duvido que o despertar de uma fruta do tipo Logia seja apenas isso. Nesse caso, eu prefiro muito mais acreditar que aquela forma de 200 milhões de volts lá do Enel se trate de um despertar ao invés dessa evidência meia-boca que o Crocodile apresentou pra gente. E agora, voltando para a nossa lista principal, temos o penúltimo personagem da nossa lista, Joy Boy. Sim, Joy Boy também foi capaz de despertar a fruta da borracha, ou no caso, a fruta de Nika, como vimos em sua silhueta a presença do infame colete de nuvens ao seu redor. Somado a isso, os próprios Gorosei afirmam que a fruta da borracha não havia sido despertada há cerca de 800 anos, sugerindo que aquele que a despertou anteriormente foi o próprio Joy Boy. Mas agora sim, falando daquele que vocês já conhecem, temos o atual usuário da fruta de Nika, Monkey D. Luffy. E aí, será que o seu despertar concede a ele o Toon Force ou não? Vamos entrar nessa treta mais uma vez. De forma geral, em sua forma despertada, Luffy é capaz de moldar o ambiente ao seu redor como se fosse feito de borracha, e até moldar outras pessoas como se elas próprias fossem feitas de borracha. Vimos isso no decorrer de sua luta contra Kaido, quando ele afunda um soco na sua barriga. Vimos isso novamente em sua luta contra Rob Lute, também afundando um soco em sua barriga, e ainda na sua luta contra Kizaru e Saturno, amassando os dois como se fossem feitos de borracha. E esse é um detalhe muito importante que, por ser uma Zoan mítica, Oda decidiu inserir diversas características dos diferentes tipos de despertar em um só. Por exemplo, o despertar de Luffy concede a ele um aumento nos seus atributos físicos, assim como as demais Akuma no Mi do tipo Zoan. Porém, além disso, o seu despertar também fornece a ele a habilidade de moldar o ambiente ao seu redor, algo característico do despertar das Akuma no Mi do tipo Paramecia. Porém, Luffy consegue fazer igual, mesmo sendo oficialmente uma Zoan mítica. Particularmente, eu acredito que o Oda decidiu quebrar esse padrão pela fruta do Luffy ser uma Zoan mítica. Nesse caso, ele pode adotar diferentes habilidades dos mais vários tipos de despertares em um só, basicamente por ser uma Zoan mítica e a gente poder tratar como uma exceção. Além disso, Luffy também é capaz de fazer surgir objetos aparentemente do nada, como fez ao criar o seu par de óculos durante sua batalha contra Rob Lute. Esse detalhe foi o suficiente para causar uma discussão quase infinita se o Luffy possui ou não o famoso Toon Force. Inicialmente, a cena no mangá me pareceu extremamente clara, indicando que Luffy foi capaz de moldar parte do seu cabelo naquele par de óculos. Inclusive, a cena do anime, feita pela Toei Animation, também corrobora com essa visão. Afinal, como Luffy seria capaz de transformar borracha em um par de óculos perfeito como aquele? Como eu já citei diversas vezes aqui no canal, da exata mesma forma que Don Quixote do Flamingo era capaz de criar clones idênticos a si mesmo com a sua fruta do fio, que eles eram capazes até mesmo de falar, e nem mesmo quando Kyrus corta a cabeça do suposto do Flamingo, ele sequer conseguiu distinguir que aquilo se tratava de um clone de tão real que aquele clone parecia. Parem pra pensar, se o despertar do Luffy permite com que ele adote diferentes habilidades de outros despertares, de outros tipos de Akuma no Mi, faz sentido pensar que ele também tenha adquirido a habilidade de expelir e moldar borracha a partir do seu corpo. Sabemos que, na sua forma base, Luffy não consegue expelir borracha como o do Flamingo, por exemplo. Seu corpo é feito inteiramente de borracha 100% do tempo. Porém, no despertar de sua Zoan mítica, Luffy ganharia essa habilidade única, assim como ganhou a habilidade de moldar o ambiente como borracha, que parecia ser uma característica exclusiva das Akuma no Mi do tipo Paramecia. Além disso, algumas pessoas adoram citar uma frase específica dos rascunhos feitos pelo Oda para o Gear 5. A frase em questão afirma que nessa forma, Luffy utiliza o poder de sua imaginação. Porém, essas mesmas pessoas ignoram que nesse mesmo material, Oda também afirma
afirma que Luffy, na sua forma do Gear 5, possui um corpo com propriedades de borracha. Ou seja, Luffy nunca deixou de ter um corpo feito de borracha na sua forma do Gear 5. Uma coisa que precisa ficar clara é que esse poder da imaginação está condicionado ao seu corpo de borracha. O poder da imaginação do Luffy só é possível pelo seu corpo ser feito de borracha, o que não é um problema. É justamente o seu corpo de borracha que permite com que a sua imaginação se materialize na realidade. Então, resumindo, apesar do Luffy na sua forma base não ser capaz de expelir borracha do seu corpo, assim como o do Flamingo, por exemplo, fazia com os seus fios, Luffy, por ser uma Zoa mítica oficialmente, é capaz de adotar diferentes estilos de despertares de vários outros tipos de Akuma no Mi. Ele consegue não só um aumento nos seus atributos físicos característico do despertar das frutas do tipo Zoan, mas também consegue moldar o ambiente ao seu redor como se fossem feitos de borracha, algo característico das Akuma no Mi do tipo Paramecia. E nesse caso, também como parte do despertar das Akuma no Mi do tipo Paramecia, Luffy seria nesse caso capaz também de expelir e moldar borracha a partir do seu próprio corpo, assim como o próprio do Flamingo fazia também. Beleza, galera? Esse é um ponto que é sempre bom retomar, porque sempre pode ter alguém com dúvida ainda sobre isso, beleza? Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, toda essa discussão a respeito do Luffy possuir ou não o famoso Toon Force é uma questão mais teórica e conceitual do que qualquer outra coisa, porque na prática eu não duvido que o Luffy seja capaz até de literalmente dobrar o espaço com o seu poder de borracha. Afinal, se o espaço é algo dobrável e o despertar permite com que um usuário molde o ambiente ao seu redor, um feito como esse não seria nada impossível de se imaginar. Porém, mesmo que isso venha acontecer, é importante lembrar que todo o poder de imaginação do Luffy ainda está condicionado às regras dos despertares das Akuma no Mi e às propriedades do seu corpo de borracha. Com isso, então, finalizamos a nossa lista. Como eu disse no começo do vídeo, muita informação bacana, e nesses vídeos de lista eu sempre gosto de me aprofundar bastante e por isso eles acabam ficando enormes. Mas se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra de deixar o seu like, conferir mais uma vez a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos, deixar o seu comentário com o seu feedback para esse vídeo. E agora, caso você tenha gostado desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desses outros dois que vão aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!